Olá, nós vamos começar mais uma aula e vamos falar sobre equação de segundo grau. Bom, primeiro o que é uma equação de segundo grau, né? Uma equação de segundo grau é toda equação que você pode reescrever neste formato que a gente está vendo aqui. O que diz esse formato? Onde A, B e C aqui são números reais, tá? O que acontece? Nós temos um termo ao quadrado aqui, um x ao quadrado. Então não posso ter nenhum outro termo que tenha um x, né, uma incógnita maior, com um expoente maior do que 2. Tá? Então, esse expoente vai determinar o grau dessa equação. Então, existe uma equação do terceiro grau? Existe. A gente vai estudar? Não. Mas existe, quando a equação tem um x elevado ao cubo. Ok? E o que caracteriza isso, a única condição que eu coloquei aqui do lado, que é muito importante, é que esse A ele tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se o A for zero, esse termo aqui vai subir. Que zero vezes qualquer coisa dá zero. Então isso aqui vai embora. Quando isso aqui vai embora, ela vai virar uma equação do primeiro grau, que não é o que a gente quer estudar nesse momento. A gente quer estudar uma equação do segundo grau, ok? Bom, o que é ser raiz de uma equação? Todo mundo já deve ter visto isso, mas vamos recordar. É quando o valor da incógnita satisfaz a equação. Exemplo, eu estou afirmando aqui embaixo que x igual a 3 é raiz desta equação. Ou seja, quer dizer que quando eu trocar o x por 3 ali, ela tem que satisfazer essa equação, ou seja, essa igualdade. Então, fazendo esse teste, né? Então, trocando aqui o x igual a 3, onde tiver aparecendo o x, eu vou trocar pelo 3, certo? Então, ficou ó, 5x é 5 vezes 3, menos 2 ao cubo, que eu troquei aqui, mais 18 igual a 3 ao quadrado, mais 3 mais 1 ao quadrado. Como é que você verifica isso? Você vai fazer as continhas de um lado, fazer as continhas do outro, e no final você tem que chegar numa igualdade, tá? Então é assim que a gente classifica ser uma raiz da equação. Bom, não é isso, não é esse tipo de equação que nós vamos estudar, mas é importante saber o que significa ser uma raiz de uma equação qualquer, ok? Bom, e aí nós vamos começar resolvendo, tentando achar as raízes de uma equação de segundo grau, começando pelos casos incompletos. O que seriam os casos incompletos? Lembra que, voltando para essa equação original aqui, o que seria o caso incompleto? Bom, o A não pode ser zero, né? A gente tinha comentado que se o A for zero, não é uma equação de segundo grau, não é isso que a gente quer estudar. Mas quando o B for zero e o C for zero, o que acontece? Peguei um exemplo aqui. Esse exemplo não tem o B nem o C. Por quê? Quando eu tenho o B aqui sendo zero, ele multiplica x, fica. Isso aqui vai embora. Aqui é zero, fica nada. Só sobra esse cara aqui ao quadrado. Certo? Então eu peguei o exemplo 5x ao quadrado igual a zero. Será que eu sei resolver isso? A pergunta é, qual o número que multiplicado, qual o número que é ao quadrado e multiplicado por 5, né, o quíntuplo desse número ao quadrado, ele é igual a zero. Então se a gente for pensar aqui, bom, para 5x ao quadrado ser zero, obrigatoriamente o x ao quadrado é igual a zero. Né? Pensa na multiplicação, na tabuada. A gente sabe que 5 vezes alguma coisa para dar zero, então eu vou escrever aqui, vamos fazer um rascunho, que é o que vai nortear muita coisa que a gente vai fazer. Então esse princípio aqui, toda vez que você tiver uma multiplicação de duas coisas, sendo zero, o que acontece nos números reais? Ou esse cara aqui é zero, né, na multiplicação, ou A é zero, ou o B é zero. Certo? Esse princípio a gente vai usar muitas vezes quando tiver um produto dando igual a zero. Ok? Então vamos lá. Bom, então, usando essa ideia, então x ao quadrado tem que ser zero. Mas qual é o número que ao quadrado é zero? A gente pode usar até o mesmo princípio que a gente falou agora. X ao quadrado é x vezes x. Então tem que x tem que ser zero. Ok? Caso geral, o que é isso? Então toda vez que eu tiver o b sendo zero, o c sendo zero, a minha equação vai se reduzir a isso aqui. Pelo que a gente falou anteriormente, como o a não pode ser zero, obrigatoriamente o x ao quadrado tem que ser zero. E para isso acontecer, o x tem que ser zero.
Então a gente tem esse caso. Toda vez que o b for zero ou c for zero, a raiz dessa equação do segundo grau vai ser x igual a zero. Ok? Preciso gravar isso? Não, é só entender a ideia anterior. Tá? Assim como os passos seguintes, tá bom? Então vejamos. Olha aqui. Aqui eu estou colocando só o c sendo zero. Tá? Eu devia ter escrito aqui que o b obrigatoriamente é diferente de zero. Mas na minha tabela no final está escrito com mais clareza, tá? Então observe que essa equação falta o c. O c é o número sozinho que fica aqui. O que esses dois têm em comum? Os dois têm x. Então a gente coloca em evidência. O que é colocar em evidência? Eu vou separar o cara comum aqui, o menor grau deles, que no caso é o x. Abro parênteses e faço. Eu vou colocar todo o restante de maneira que, ao fazer a distributiva, que eu vou multiplicar assim, ele tem que voltar para esse passo aqui de cima. Então, se eu tirei o x, vai ficar, aqui tem que ficar um x, porque x vezes x, x ao quadrado, e x vezes o menos 8, menos 8x. Ok? Então, isso aqui é equivalente ao que está aqui embaixo. Novamente, porque a gente falou anteriormente, eu tenho a multiplicação dando zero, então ou esse cara aqui é zero, ou essa outra parte toda aqui é zero. Isso aqui já me dá uma solução, né? Uma raiz. Uma raiz é x ser igual a zero. E a outra solução, bom, se você pegar o menos 8 e passar para o outro lado, fica mais 8, né? Então x igual a 8. Pronto, acabou. Acabei de encontrar as duas raízes dessa equação. Ok? O que seria o caso geral? Bom, o caso geral é fazendo com as letras, né? Você, quando o c for zero, a minha equação vai ficar isso aqui, que não vai ter o c. Vou fazer igualzinho eu fiz anteriormente. Coloco o x em evidência. Observe que a alfa distributiva volta para o meu passo anterior. Se não voltar, você errou conta. Tá? Bom, então a multiplicação dá zero. Ou essa primeira parte é zero, ou esta segunda parte aqui é zero. Então aqui eu tenho uma raiz. Como é que eu faço para achar outra raiz? Deixando um x sozinho. Isso aqui é uma equação do primeiro grau que a gente sabe fazer. Passa o b aqui, que seria um número lá para o outro lado, fica menos b. E o a que está multiplicando passa dividindo. Então você vai chegar no final nessas duas raízes, ok? Então toda vez que você tiver uma equação de segundo grau, você pode, ou você grava essa fórmula, ou você faz o processo que não é difícil, como a gente acabou de ver. Passo seguinte, quando o b é zero, tá? B é zero e o c é diferente de zero, tá bom? O que acontece? Quando não tem o b, é o cara que tem x sozinho, esse eu não tenho. Então só tem um número aqui do lado. Como eu resolvo? A maneira mais simples é como se você fosse resolver uma equação do primeiro grau. Como é que a gente resolve uma equação do primeiro grau? Deixa o x sozinho. Então eu passo menos 75 para lá, é positivo. O 3 está multiplicando, vai dividir, né? Ao fazer essa divisão, eu fiquei com x ao quadrado igual a 25. Tudo bem? Até aqui não é matéria nova. Essa parte aqui, até isso aqui, é a equação do primeiro grau, como se fosse só um x aqui. Agora, quem é o quadrado que dá 25? Eu tenho duas respostas. Ou é o 5, que 5 vezes 5 dá 25, ou é menos 5, porque menos 5 vezes menos 5 dá mais 25 também. Perdão, então nesse caso aqui eu tenho duas soluções, o x igual a 5, o x igual a menos 5. Isso aqui é só uma maneira compacta de escrever isso, tá? As minhas duas soluções, x igual a 5, x igual a menos 5. Ok? Continuando. Então vamos lá. Vamos fazer uma observação aqui. Bom, isso aqui foi uma forma de resolver esse caso aqui quando b é igual a zero, tá? Eu acho a maneira mais simples, mas pode ser que você escolha outra forma de fazer, tá bom? Que outra forma seria essa? Você utilizar essa fórmula aqui, que é a fórmula do produto notável, tá? Que é o produto da soma pela diferença. Então você tem o x mais alguma coisa, vezes x menos essa mesma coisa, né? Que a gente acabou de falar. Isso é igual a x ao quadrado menos, no caso aqui eu usei o alfa, né? Alfa ao quadrado. Então, se você for observar, isso aqui é uma igualdade. Lembra que eu falei para vocês que quando está uma multiplicação igual a zero é bom? Porque você separa em duas partes sendo zero? É isso que eu vou fazer aqui. Só que ao invés de usar essa igualdade da esquerda para a direita, que é o usual, a gente vai escrever da direita para a esquerda. Como assim? Então, isso aqui, ó, que está aqui, eu vou olhar aqui, ó. Certo? X ao quadrado menos 81. Mas aqui não está 81 escrito, está alfa ao quadrado.
Vocês não concordam que alfa ao quadrado, nesse caso aqui, seria meu 9 ao quadrado? Porque 9 ao quadrado é 81. Então, eu vou escrever aqui à mão. Eu posso reescrever, antes de escrever isso aqui de baixo, como sendo x ao quadrado menos 9 ao quadrado. Certo? E aí, olha o que acontece. Isso aqui fica exatamente igual aqui, ó, onde o x faz o próprio papel do x e o alfa, quem faz o papel dele é o 9. Então fica assim, ó. Onde está x, coloca o x, onde está o alfa, eu coloco o 9. Então eu substituí essa expressão por isso aqui. E aí eu tenho, bom, uma multiplicação dando zero, então ou esta primeira parte vai dar zero, ou a segunda parte dá zero. Dessa primeira parte, ficou invertido aqui, né? Isso aqui vai dar x igual a menos 9, e essa aqui vai dar x igual a 9, tá? Mas a ordem aqui não faz diferença pra gente, tá bom? E ainda pode acontecer, como a gente não estudou aqui ainda, o caso que não tenha solução. Como é que eu sei que isso aqui não tem solução? Bom, vamos recorrer ao que a gente viu lá em cima. Não dá para usar isso aqui, ó. X ao quadrado menos alfa ao quadrado, eu não tenho um menos aqui. Se eu tivesse um menos, dava para tentar fazer alguma coisa, mas eu não tenho. Então, olha o que eu vou observar. Eu vou tentar fazer que nem esse caso aqui, ó. Que a gente resolve igual uma equação do primeiro grau e aqui no final a gente faz um trocinho diferente. Beleza? Então, olha só. Aqui eu jogaria o 8 para o outro lado, vai ficar menos 8. Então, vai ficar 7x ao quadrado igual a menos 8. Pronto. Aqui já parou. Vamos pensar aqui só um minutinho. X ao quadrado é um número ao quadrado, certo? Que eu não sei qual é. Todo número ao quadrado, ele é positivo ou igual a zero. Por exemplo, você pega o menos 5 ao quadrado, ou todo número menos 5, entre parênteses ao quadrado, ele dá mais 25. E se eu pegasse um número positivo ao quadrado, também dá positivo, que 5 vezes 5 dá 25. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu teria aqui, observando esse cara aqui, eu tenho uma multiplicação de um número positivo, que é o 7, por um outro número positivo. Dois números positivos multiplicados tem que dar positivo. Mas não é isso que está acontecendo. Está dando um cara negativo. Então isso aqui não pode acontecer. Ok? Como isso não pode acontecer, a gente diz que não possui solução real. Tá bom? No que a gente estuda, isso não pode ocorrer. Então, como esse caso ficou muito amplo, eu fiz um resuminho aqui embaixo que deixa isso bem claro. Ó. Observa que esse aqui é o caso exatamente de cima. Se o A e o C eles tiverem o mesmo sinal, ou seja, se ambos forem positivo, por exemplo, não vai dar solução. Por que não vai dar solução? Porque quando você passar esse cara para o outro lado, ele vai ficar negativo. E a gente vai ter aquela mesma situação que apareceu anteriormente ali agora. Tá? Então, não tem isso não. E se ambos forem negativos? Se ambos forem negativos, vai ocorrer a mesma coisa. Porque quando você jogar para o outro lado, você vai ter uma parte positiva e outra com um sinal negativo. E vai acontecer aquela mesma situação. Então, o que acontece? Toda vez que A e C tiverem o mesmo sinal, essa equação não possui solução real. Agora, quando A e C tiverem sinais diferentes, aí sim, eu consigo resolver desta forma aqui ou dessa forma aqui, tá bom? E essas formas, tá? Aqui eu fiz de maneira literal, assim, somente com as letras. A gente não tem o B aqui e deixa o X sozinho. Por que eu não me preocupo com o sinal aqui? Porque eu sei que eles têm sinais diferentes. Como o C e o A têm sinais diferentes, quer dizer que essa divisão vai dar menos. E tem um menos daqui de fora, fica mais. Então isso aqui é um negócio positivo. E isso aí dá solução, porque alguma coisa ao quadrado dando positivo, ok, vai ter. Aí você passa para o outro lado como raiz, lembrar que tem mais ou menos, tem duas soluções sempre. Né? Aquela que dá com mais, igual a gente fez lá do mais 5 e do menos 5. Ok? Resumo. Sintetizando tudo que a gente fez lá. Tá? Então tem uma equação de segundo grau quando... Bom, tem o B e o C aqui em várias situações. No primeiro caso, quando o B é 0 e o C é 0. A minha solução é uma só, quando o X é 0. Tipo 2.
o B for diferente de zero e o C for zero. Então eu vou ter uma solução sendo zero, outra menos B sobre A. Terceiro caso, aí depende, né? Quando o B é zero e o C é diferente de zero, tem duas situações. Se o B e o C tiverem o mesmo sinal, ela não possui... Perdão, aqui eu botei errado. Vou digitar, vou corrigir aqui. Isso aqui é para ser um A. Quando A e C tem o mesmo... Não tem o B é zero. Quando... Vou fazer um risco aqui para a gente corrigir rapidinho. Tá? Isso aqui é para ser um A, tá? Pronto. Como A e C têm o mesmo sinal, não possui solução, possui raiz real. Quando forem diferentes, tem essa fórmulazinha aqui. Em todo caso, não recomendo que você grave nenhuma dessas fórmulas, não há necessidade. Agora, é importante vocês entenderem o processo. O processo é, quando falta o C ali, você vai observar que tem X nos dois. Coloca o X em evidência. Separa. Ah, e quando está faltando o B e tem o C não tem, né? Tem o C e não tem o B, o que você faz? Faz como se fosse uma equação do primeiro grau. E no final você analisa. Se tiver alguma coisa ao quadrado com alguma coisa negativa no outro, não tem solução, não tem como. Não tem nada ao quadrado dando um troço negativo, certo? Ou, se for positivo, beleza, você joga a raiz mais ou menos. Lembrar que tem duas soluções, uma positiva e outra negativa. Então, beleza, gente. Finalizamos essa aula. Valeu. Espero que tenham gostado.